senhores, bom dia. Quem vos fala, eu sou o oficial de Willy, da Escola Especialistas. Nós vamos tratar hoje sobre os conceitos de liderança militar. Vamos seguir esse breve roteiro, vamos falar sobre liderança, vamos conceituar. Vamos conceituar a liderança militar, vamos dizer um pouquinho da diferença da liderança militar para a liderança. E também vamos tratar sobre a questão da doutrina e a liderança, como é que essas duas interagem. Então vamos lá, vamos iniciar aqui pelo conceito de liderança. Iniciando aí a nossa etapa, nós vamos ver que o conceito de liderança, algumas vezes, ele é confundido com o conceito de gerência. E liderança, ela não é um sinônimo de gerência ou de administração, de chefia. Nós vamos ver aí nos próximos slides que existe uma pequena diferença desses termos. Vamos lá, mais a miúde. Senhores, a liderança, ela necessariamente, ela envolve uma situação. Essa situação, ela tem que ter uma pessoa, que nós vamos chamar de líder, que vai tratar essa situação. Vamos ter um outro grupo, que vamos chamar de liderados, que são as pessoas que vão estar atendendo ali às necessidades ou às demandas do líder, ou às orientações. E esse processo todo, onde nós temos uma situação, um líder, liderados, ele tem que ter uma interação. Se não houver uma interação, esse processo não pode ser considerado processo de liderança. Nós vamos ver que a situação, ela normalmente é criada por alguns elementos que podem ser de origem interna ou externa. E esses elementos vão exercer influência entre si, tanto entre as pessoas que estão no grupo, com o líder, assim como o líder com essas pessoas que estão dentro do grupo. Isso vale basicamente para todos os grupos onde nós tenhamos uma interação. Por esse slide aqui que fala de liderança, vamos tentar entender isso daí. Acho que graficamente fica melhor. Então, nós temos uma situação que nós vamos chamar de situação 1. Nós temos esse círculo com a borda vermelha, que a gente vai dizer que é a área de influência desse líder, que nós vamos chamar de A. Nós vamos ter um pequeno grupinho, que nós vamos chamar de grupo dos liderados, e esse grupo dos liderados vai ser composto de diversas pessoas ali, que aí nós colocamos genericamente como B, C, D, X, Y, November, que pode ser qualquer quantidade de pessoas que venham a ter, o grupo e o eco. E fechando esse processo, nós vamos ter interação. Essas pessoas, elas têm que se conversar. Vamos ver que nesse próximo slide, que nós vamos chamar de situação 2, o líder agora foi trocado. Nós temos agora uma pessoa que é o X, ele passou a ter uma influência dentro do grupo maior, assumiu a liderança do grupo. Isso pode acontecer de diversas formas. Por exemplo, nós podemos ter uma situação, um grupo de técnicos trabalhando, onde ora um está comandando ou está avançando no serviço. Vamos supor um pessoal de elétrica trabalhando com hidráulica e os mecânicos. Uma hora esse serviço vai ser coordenado pelo pessoal de hidráulica, que precisa atuar naquela área. Outra hora vai ser coordenado pelo pessoal de elétrica. Outra hora os mecânicos vão estar atuando. Esse serviço ele está andando coordenadamente, mas sempre vai ter alguém que está influenciando na maneira de agir dos demais técnicos que estão ali no grupo. Conforme o exemplo vai caminhando, nós temos agora um outro líder que apareceu aí. Pode ser um técnico de mecânica, de eletrônica, pode ser um armamento, que agora está à frente interagindo com outro grupo. E a gente pode dizer que naquele momento ali, aquele cara, ele é o líder, ele está coordenando uma ação. Isso independe dele ser mais antigo ou não. Então, senhores, e aí nós vamos para o conceito de liderança da Força Aérea. No Manual de Liderança da Força Aérea, o MCA 2-1, nós vemos lá que está escrito o seguinte: a liderança é definida como um processo no qual o indivíduo ele influencia um grupo de indivíduos para que se tenha um objetivo comum. E nós vamos ver que líder é aquele que exerce influência e o liderado é aquele que é influenciado. Isso, como nós vimos no exemplo anterior, há um determinado processo. Uma hora isso pode ser o indivíduo A, outra hora pode ser o indivíduo B. Conceito mais amplo de liderança.
Nós vamos dizer que liderança é a habilidade de mobilizar outras pessoas e fazer com que essas pessoas caminhem ao encontro de um determinado objetivo. Isso é a liderança, que nós estamos vendo que não tem nada a ver com chefia nem com gerência. Então, para a liderança militar, que é o foco do nosso curso, nós vamos aí para o nosso conceito de liderança militar. Segundo Northouse, em 2007, liderança militar é definida de acordo com os seguintes componentes. A liderança ela é um processo, nós já vimos isso lá no início, né? Falando sobre liderança, que ela está dentro de uma situação. A liderança ela envolve influência, ou seja, nós temos que ter interação. Ela tem que ocorrer dentro de um contexto de grupo. E a liderança ela é focada para atingir um ou mais objetivos. O grupo atingir os objetivos. Vamos então ao conceito de liderança militar em si. Processo de influenciar, motivar e direcionar os subordinados para a realização da missão a ser cumprida. E o grande diferencial do conceito de liderança militar é esse aí que está grifado. Quer seja em tempo de paz, quer seja em tempo de beligerância. Isso aí está escrito lá na MCA2-1 de 2016, que é o Manual de Liderança da Força Aérea Brasileira. Vamos focar agora os dois conceitos, o de liderança e o de liderança militar. Então, nós vemos aí, liderança é definida como um processo no qual um indivíduo influencia um grupo de indivíduos para alcançar um objetivo comum. E a liderança militar é um processo de influenciar, motivar e direcionar quem? Os seus subordinados para a realização de quê? De uma missão, que seria o objetivo comum. Essa missão ela deve ser cumprida em tempos de paz ou em tempos de guerra. Esse é o grande diferencial. Então vamos ver esses diferenciais, o que se diferencia esses dois termos. Nós temos aí uma tabelinha para nos auxiliar a visualizar essas diferenças entre liderança e liderança militar. Nós dizemos que isso aí é a liderança dentro do contexto militar. Quando nós comparamos os dois conceitos, nós vamos ter lá termos substituídos e termos que foram inseridos. Então, na liderança, nós dizemos lá que existem grupos de indivíduos. Esse grupo de indivíduos, dentro da liderança militar, nós chamamos de subordinados. E na liderança, também nós dizemos que existem objetivos comuns. Na liderança militar, nós dizemos que isso é a missão. E, dentro do contexto de liderança militar, foi inserido esse termo, quer seja em tempo de paz, quer seja em tempos de beligerância. E aí nós temos uma comparação entre esses dois termos, liderança e liderança militar. Agora, uma situação mais interessante que é quando a gente fala de doutrina e liderança. Um debate quando se fala de doutrina e liderança é quem faz quem. A doutrina elege os líderes ou os líderes fazem a doutrina. Na realidade, isso é um ciclo contínuo, senhores. Um líder, ele aparece dentro de um contexto em função de uma doutrina pré-existente. Nós temos uma doutrina de emprego, esse líder ele é preparado pelo sistema para trabalhar dentro dessa doutrina de emprego e durante a gestão desse líder, outras situações vão acontecendo e essa doutrina ela agora vai começar a ser modificada. Isso é algo que aconteceu ao longo de toda a história militar. Nos próximos gráficos nós vamos observar como é que isso aí acontece. Supor uma situação hipotética aí de doutrina e liderança, vamos dizer que nós temos a doutrina inicial, ou doutrina básica, que nós vamos chamar de doutrina 1.0. Essa doutrina 1.0 precisa de uma liderança que nós vamos chamar de liderança 1.0. Essa liderança ela foi treinada dentro de todos esses conceitos doutrinários existentes. Então essa liderança ela vai prover para os seus subordinados treinamentos, exercícios e se tiver de empregar o seu pessoal, ela vai empregar dentro desse conceito que ele já conhece. Durante o período da gestão dessa liderança 1.0, o que pode acabar acontecendo? Alguns conceitos mudam, equipamentos novos são agregados à instituição,
o país assina novos tratados, participa de novas alianças ou novas legislações são criadas. Quando isso acontece, nós dizemos que a doutrina ela está sendo modificada. E isso vai impactar diretamente nos treinamentos, nos exercícios e no emprego. Não tem como eu pegar uma pessoa formada dentro de um equipamento com um padrão tecnológico X, atualiza esse padrão tecnológico ou o conceito de utilização desse equipamento e eu não dou um treinamento para esse usuário. Então, eu tenho que atualizar a minha doutrina, especialmente se houver o emprego real. Normalmente, a doutrina ela é testada quando existe um emprego real da instituição. E aí é onde se vão tirar as lições. As lições vão ser aprendidas. Opa, não posso utilizar esse equipamento assim, não posso utilizar tal tática, esse pessoal aqui tem que ter um treinamento diferenciado. Isso daí sobe para quem faz a doutrina, vai ser atualizado. E isso vai nos gerar uma outra situação. A situação que se segue é o que nós vamos chamar de atualização doutrinária, que vai nos gerar uma doutrina que nós vamos dizer que é a doutrina 2.0, uma atualização doutrinária. Ora, senhores, nós temos a doutrina 2.0, temos uma liderança treinada pela doutrina anterior, com os conceitos anteriores, com a tecnologia anterior, o tipo de exercício anterior. E o que vai acontecer? Isso vai impactar onde? Diretamente nos treinamentos e nos exercícios dessa instituição. E nós vamos ter uma outra condição. Nós vamos ver que essa liderança 1.0 ela está defasada, ela necessita de atualização. Nós vamos precisar de líderes com conceitos atualizados. E então, nós vamos trabalhar na formação dessa liderança 2.0. E aí, esse ciclo vai de novo girar. Nós vamos ter novos treinamentos, nós vamos ter novos exercícios. Se houver emprego, nós vamos aplicar essas técnicas aprendidas e vamos gerar uma outra doutrina X, que por sua vez vai gerar uma liderança X também, e esse ciclo se segue evolutivamente. Vou fazer uma breve revisão. Vamos lá. Liderança, nós vimos que é um processo que exige a interação entre líder e liderados. Essa interação ela é contínua, podendo acontecer de dentro de um processo. Uma hora eu ter um líder conduzindo aquele processo, outra hora eu ter um outro líder conduzindo esse processo, independentemente ali da questão de antiguidade. Por hoje é só. Fica aí então as nossas dicas. Tivemos esse breve roteiro, falando sobre liderança, liderança militar, doutrina e liderança. E fica aí para os senhores essa frase aí: liderança, aprender é importante, mas o diferencial está no que você acredita. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Forte abraço.